Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. O Gregory veio da MLS. O Almada veio da MLS. É que tudo bem, o Almada jogava no futebol argentino, foi para a MLS, mas veio dali. Então não é a questão do cara estar na MLS, é saber olhar, né? Por exemplo, o Palmeiras não poderia entrar nesse negócio do Dybala? O problema é que o Dybala machuca muito. Bom jogador? Ele é. Para jogar alguns jogos, chegar aqui para jogar 20, 30 jogos, eu acho que ele dá conta. Então, eu acho que ainda tem ajustes para ser feito nesse time, até por questão de lesão, entendeu? Questões de lesões podem atrapalhar a temporada do Palmeiras. A janela de meio de ano, o Palmeiras tem que se posicionar nela, cara. Eu acho que não precisa correr para contratar ninguém agora, mas a janela de meio de ano, o Palmeiras tem que entrar duro, velho. Tem que olhar a Copa do Mundo, ver oportunidade de Copa. Se tiver que trazer jogador de nacionalidade diferente pela primeira vez, traga, faz ajuste e vai buscar título. É um time muito bom, ainda tem ajuste para ser feito. Isso assim, sem dúvidas. Que eu acho que precisa ser feito na janela de meio de ano. O Palmeiras já tem um gasto grande com contratação, mas ainda... Até porque se você ganhar, você equaliza isso, né? O que você não pode fazer é botar muita grana e não ganhar nada. Vai ter premiação, vai ter, mas nunca vai ser igual para o campeão. Então, com certeza, deveria arriscar nessas janelas. A gente vê o que o Arias cresceu para esse time, né? Olha o que o Arias cresceu para esse time. Eu acho, Enzo, assim, ó, analisando os jogos que eu vi ontem e hoje, um time que eu posso falar para você que, na minha opinião, descansou foi o Fluminense. O Fluminense humilhou o Corinthians. O Palmeiras hoje, ele teve controle no primeiro tempo, mas o Fluminense descansou. O Fluminense jogou tranquilinho, cara. Tomou um golzinho no final lá e tal, mas jogou tranquilo, poderia ter goleado. O Palmeiras, ele fez o primeiro tempo de controle, o segundo tempo ficou um pouquinho mais exposto. Mas já menos do que a gente viu exposto contra o Fluminense, contra o Inter, contra o... mais nesses dois jogos. Até porque o Vasco o Vasco a gente nem jogou bem. Eu acho que sim também. Infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que sim. Laterais de Jai e Arthur, e pronto, chega de invenção. Porém, tem que rodar, né, ô Priscila? A gente, para titular, eu concordo com você, mas a gente tem 9 jogos entre. Eu sou um cara bem chato com esse negócio de repetir time, mas quando você olha 8, 9 jogos dentro de um mês, tem que trocar. Ó, Jacuipense dá para trocar. E eu acho que dependendo de como for o Bahia, o Júnior Barranquilla não é para ser difícil, não é para ser um confronto. Aquele Júnior Barranquilla que a gente enfrentou era muito melhor e a gente enfrentou ele muito bem. O anterior, né? 2018, não lembro quando foi. Esse Júnior Barranquilla tem 3 atacantes bons, mas ele não é um time que é para o Palmeiras passar mal contra ele. Então vamos ver o que vai acontecer contra o Bahia. O Bahia tem um jogo a menos, né? O Bahia briga pela liderança. Parece que não, mas briga, porque ele tem 8 jogos. Se ele for para 20 e ganhar do Palmeiras, ele virtualmente pode pegar 23 pontos, né? É o Bahia que eu falei para vocês aí, hein? Eu não sei se briga por título ou não, eu dei uma exagerada, mas vai ser um incômodo o Bahia. O Bahia vai ser um incômodo para os times que brigam pelo título. Então, Bahia hoje aí com 17 pontos, naquele campo que é específico, que o ano passado rendeu muita polêmica. Tem a questão do Rogério Ceni. Tem uma parte da torcida do Bahia que reclama do Rogério Ceni, falando que ele não serve, tá ligado? Tem páginas do Bahia postando, pô, o Rogério não serve, né? E com a campanha que o Rogério tá fazendo, se você for ver, ó, defensivamente falando, o Bahia é um time que eu acho que o jogo contra o Remo deu aquela quebrada de expectativa. Não era para ter perdido, né? Sai na frente, toma uma virada daquela. O Jorge falou assim, quem você traria para LE? Eric Lima, meu amigo. Tem um vídeo lá no canal, Jorge, dá uma olhada lá. Pesquisa o jogador e vê o que você acha. Claro, o pessoal aqui internamente fala muito do Cuiabano, né? E eu acho que também é um jogador que pra gente... Mas o Vasco não vai vender, cara. Eu não sei qual que é a situação contratual dele lá no Vasco, tá? Mas assim, eu acho que o jogador que os outros times acabaram de captar não é esses jogadores que a gente tem que olhar. O Eric Lima, ele foi especulado no Botafogo ano passado, depois que o Cuiabano saiu. Só que o Botafogo tentou trazer ele por empréstimo.
E aí ele é um dos principais jogadores do Al Ain. Aí o Al Ain falou, não, por empréstimo eu não vou ceder. Queria um valor. Hoje o Eric Lima não é para custar... Ele é para custar menos que o Jefté, cara. E o Palmeiras foi no Jefté. É assustador, entendeu? Então eu contrataria, porque o Eric ele pode te fazer a lateral e ele vai te fazer um meia de ligação com qualidade. Você bota ele de 10, ele vai jogar. Então é um lateral que a gente não tem, cara. É um lateral que a gente não tem nas duas laterais. Então é um cara, por exemplo, o Mauro Júnior do PSV. Você traz o Mauro Júnior, ele te pode servir ponta direita, ponta esquerda e principalmente lateral esquerdo. Eu acho que você ter um jogador assim é bom, mano. É bom. Porque você não. Até porque a gente tá trazendo mais um lateral, mas aí veja, não é só um lateral. Ou não é uma comissão que gosta de dobrar laterais. Esse lateral você consegue dobrar. Porque você pode colocar ele de meia, você pode colocar ele aberto. Ele é um cara que te acresce em qualidade de construção de jogo. Ele é formado pela categoria de base do Internacional e em breve ele vai jogar no Brasil, pessoal. Mesmo que ele não jogue no Palmeiras, ele vai jogar em algum time do Brasil e a gente vai ver que ele presta. Entendeu? Não é pra ele estar ali. Tá ganhando seu dinheiro, etc e tal, mas não é pra ele estar jogando numa liga daquela. Entendeu? Claro, lá o cara ganha dinheiro. O Crespo treinou esse time, né? Eliminou o time do Cristiano Ronaldo lá, o Al Nassr. Mas é uma liga que o cara vai pagar dinheiro, não é uma liga que o cara vai para resultado desportivo. É igual o Claudinho, foi fazer o quê no Al-Sadd? Você vê que o próprio diretor de futebol aí, o Anderson Baus, falou do Claudinho, né? Que tinha uma expectativa. A maior frustração dele foi não ter trazido o Claudinho. A contratação mais surpresa foi a do Paulinho e a mais difícil foi a do Arias, ele falou. Não sei se vocês viram. Felipe Anderson, Fernando, qual a sua opinião? Um abraço pro Lipe aí, tamo junto, Lipe. Cara, eu gosto do Felipe, ele entrou bem hoje, mas é um jogador que carece de sequência e de importância. Se a gente analisar, ele não tem a importância para o Palmeiras que a gente esperava que ele teria. Hoje eu não acho que ele entrou mal, mas falta, que nem a primeira jogada dele, para exemplificar. A primeira jogada dele, ele faz a jogada certinho. Mano, joga o corpo, briga pela bola, tá ligado? Falta um pouquinho pro Felipe. Eu não sei se é medo de lesão, o que é. Ele faz a jogada certa, eu gosto dele, mas eu acho que não é um jogador... Por exemplo, é um jogador... para você, ele vai ser colocado agora como titular, eu acho, contra o Bahia, e é um jogador para você colocar num Jacuipense para ele ganhar importância. Se não sair nem nesse tipo de jogo, aí, cara, é um coadjuvante. Infelizmente é um coadjuvante, porque você pega o Paulinho, machucado, ele jogou mais que o Felipe Anderson, não tem como discordar disso, entendeu? Eu acho que o Felipe ele pode servir bem como 12º jogador, mas eu não colocaria ele tão aberto como colocam. Deixa ele mais centralizado, deixa ele jogar mais na do Lopes, mais onde jogou o Paulinho. Eu acho que a tendência é melhorar. Aonde jogou o Maurício hoje, você tira o Maurício e bota o Felipe. Ali eu acho que ele vai render melhor. Esse negócio de esperar dele pela ponta, eu acho que é o que tá cagando, mas né, os caras estão no dia a dia, sabem o que estão fazendo. Eu tô olhando de fora, eu acho que tô colocando minha opinião como torcedor, né? Não como tô querendo entender mais que ninguém aqui. Eu acho que ele mais centralizado seria tipo de um 8 para um 10, ele vai funcionar melhor pra gente. Entendeu? E em algumas etapas do jogo, como 10 mesmo. Zé Lucas, todo mundo fala muito bem dele, o arquivo financeiro, todo mundo fala muito bem dele, do esporte. Fala muito bem. Tem um outro menino também, cara. Tem o Zé Lucas e tem o. Ah, é o do. O do. Pô, eu não sei, o Alexandre, eu não sei. Isso é uma questão da comissão. Eu também acho com você. Não deveria chover no molhado, não deveria esperar azedar, né? Jeff até lembrou o Gerley. Eu acho que o Gerley era melhor. Acho que o Gerley era melhor. O Juninho era pior, eu acho. Mas o Gerley era melhor. Sinceramente, cara. O Jeff Telly tem sérios problemas de criação, Ele deu um passe bom hoje. Ele fez uma jogada boa que ele estava impedido. Mas é um jogador, para mim, assim, com alguns... Muito pior do que se debatia do Mikael, cara. Eu acho que o Mikael, se você pegar o Mikael hoje e o Jefté, eu acho que o Mikael ainda tinha pouco, mas tinha algo. O Jefté, para mim, é menos ainda. É menos. Então ali foi um erro. Só que o engraçado, quando foi contratado, a gente foi ver as imagens, né? Eu acho que o Caio Paulista é um pouco melhor, viu, velho? Mas é ruim também. É ruim também. O Caio Paulista é ruim também. Mas eu acho que tá ali, viu? Só que quando você vai ver as imagens dele, parecia que tinha explosão. Você pode colocar aí, coloca GFT Rangers, né? Que ele jogava.
E parecia que tinha explosão no Palmeiras, nem isso parece. Ele é um jogador que parece que, com a posse de bola, com o domínio da bola, não faz cagada. Não é aquele lateral bagraço que não. O Juninho era bagraço. O Juninho, se ele pegasse uma bola voltado com o corpo pra cá, e ele só tinha a perna esquerda, ele tinha que virar a bola para. Tipo o Vitor Luiz. O Vitor Luiz tinha batida de falta, era esforçado, mas é esse tipo de jogador. O GFT já não, né? O GFT já não, mas não é a nível do que a gente espera para essa lateral. O Piquerez teve queda de produção e consegue ser melhor que ele. Bem acima, né? Bem acima. Nossa, o Juninho era uma coisa que me irritava, Pedro. Ô, rapaziada, pelo amor de Deus. O Juninho, ele pegava a bola de costas. Você falava, fudeu, até ele virar para essa perna esquerda dele, o cara vai tomar a bola dele. Aí ele ficava, vocês lembram, ele ficava com a bola de costas e não conseguia virar. Aí ele dependia do cara que vai tomar a bola dele. O Armeiro era melhor. Tomar a bola dele e fazer a falta. Ontem, inclusive, quem não viu a live, no final da live, a gente estava falando dessas presepadas que o Palmeiras já fez em contratação. Lembramos de um monte.